para nós lermos o livro de Filemão. É um livro bem pequeno, mas com uma carta, né? Onde Paulo, em meio a esse livro, Deus abençoe, meu querido, traz a ideia de um amor, traz a ideia de quanto é importante o amor incondicional. O livro de Filemão, primeiro capítulo em diante, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Afia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês graças e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí versículo 4 diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede à sua fé seja eficaz no pleno conhecimento do bem que temos em Cristo. O seu amor que me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Versículo 8 diz: porque isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E ele antes lhe era útil, mas agora ele antes era inútil, agora é útil. E tanto para você quanto para mim, mando-lhe que volte a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre, mas não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é meu irmão, muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele prejudicou algo, se ele te prejudicou algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhes, e certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, versículo 22, além disso, prepare-me um aposento, porque graças à sua oração eu espero poder ser restituído a você. Aí versículo 23 diz: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim também como Marcos, Aristarcos, e Demas, e Lucas, e meus companheiros, e meus cooperadores. Graças
do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Posso orar para nós começarmos? Senhor, nós te pedimos através do teu Espírito que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, a tua palavra, que sejamos, Pai, nessa noite, Pai, ouvintes daquilo que o teu Espírito tem a falar conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Estamos vendo, a história de Filemão, livro de Filemão, aonde naquela época, quando falamos de Filemão, falamos de um homem que era rico, um homem que tinha patrimônio, um homem que tinha riqueza. E Paulo, ele, por uma situação que acontece, ele acaba tendo encontro com Onésimo, que é um dos escravos de Filemão, onde Paulo conhece. A história não relata se Paulo conhecia Onésimo antes ou mesmo durante a prisão. Ou a história também não se relata se Onésimo já conhecia Paulo, porque Paulo ele ia na casa de Filemão e ele, por algum momento, por uma coincidência, ele acabou conhecendo, vendo Paulo na prisão. Mas a história fala que Onésimo ele era escravo de Filemão. Não conta se Filemão ele já tinha escravo antes de aceitar Cristo, antes de ser transformado. Mas a história fala que Onésimo ele foge e ele rouba Filemão e ele leva embora algumas coisas que pertencem a Filemão. E naquela época, o escravo, quando ele fugia, algumas pessoas que saíam da casa de seu senhor, ele levava algumas coisas, alguns patrimônios. E quando eles eram presos, eles tinham algumas alternativas, e uma delas era ser enforcado, e a segunda era ele ser marcado e ele ser restituído à casa do seu senhor, mas marcado como sinal de que ele era um homem escravo que fugiu e que ele estaria retornando para o seu senhor. Bom, possivelmente, acredito que Paulo, quando ele começa a conversar com esse homem Onésimo, onde o significado de Onésimo é o significado de útil, esse é o significado. E aí a Bíblia diz que quando ele começa a ter um contato com esse homem, ele, naquele momento, quem sabe, ele diz: eu conheço o seu senhor, eu sei quem é ele. Filemão é um dos meus amigos em Cristo, um dos meus irmãos que congrega comigo, onde eu estive em comunhão com ele. Nós temos uma comunhão. E a Bíblia diz que possivelmente naquele momento, quando Paulo ele começa a redigir e fazer uma carta para Onésimo, em favor de Onésimo para Filemão, a Bíblia diz que ele começa a colocar o seu coração nessa carta. E o interessante é que talvez, eu acredito que a segunda opção que Onésimo escolhe, que é sair daquela prisão marcado, porque para ele sair é só mesmo nessa opção. E é interessante que quando a gente vê que Paulo ele começa dentro da prisão e ele descobre sobre que até então Onésimo ele era inútil, que ele não era nada, chega uma transformação, algo acontece sobre a vida dele. Ele começa a entender o propósito e o chamado, Agora, Paulo, ele começa a trazer um ministério sobre a vida de Onésimo, E aí o trabalho de Paulo é resolver alguns conflitos que há sobre a vida de Onésimo. Porque Paulo prega a palavra, Paulo ministra a palavra para Onésimo. Onésimo aceita o Cristo, aceita Jesus como Salvador de sua vida. A vida dele é restituída. Mas até então Paulo, ele com entendimento, ele diz: eu preciso resolver os conflitos que eu posso, que está a minha autonomia, que eu tenho condição. Então a Bíblia diz que Paulo ele vem nesse momento como um pacificador. Ele vem talvez restituir algo através do Espírito Santo.
E aí ele vem fazer com que esse relacionamento, aonde com Filemão e Onésimo, aonde foi quebrado através de uma traição, através talvez de algo, e que existia alguma amargura. Então Paulo escreve isso, e a Bíblia diz que ele faz com que essa carta ela seja redigida. E eu acredito, eu tenho certeza, talvez eu fico imaginando que quando ele escreve aquela carta, eu vejo ele colocar aquela carta, as palavras, e eu vejo o Onésimo enxergando e vendo talvez o quanto Paulo colocava o seu coração. E aí nós vamos ver o poder do perdão. Porque nós estamos falando numa época onde estamos entrando, as pessoas falam que nessa época de quarentena, nessa época que é a pandemia, estamos vendo casamentos se destruir, estamos vendo pessoas brigarem, estamos vendo falta de comunhão, porque estão dizendo que dentro de uma casa, por muito tempo, o relacionamento não está legal para se conviver. E aí estamos vendo algo que a Bíblia ela relata como um perdão que tem que ser restaurado. Um perdão onde que o Senhor começa a trazer sobre a vida de Onésimo, mesmo quando ele achava que não tinha mais jeito sobre a vida dele. Ele fugiu, ele foi embora, mas por uma situação que a vida veio trazer sobre a vida, sobre ele, através do Espírito Santo. De repente ele vê uma situação que a vida dele pode ser restaurada, mas tudo através da humilhação, tudo através de uma humilhação. Então nós olhamos a imagem, nós vemos a palavra de Deus, que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, podemos mudar, podemos voltar atrás quando nós colocamos nosso coração arrependimento, quando nós colocamos nosso coração o perdão, porque nós encontramos aqui neste momento na palavra algo que o Espírito Santo queria fazer: resgatar um relacionamento que foi destruído, resgatar um relacionamento aonde estava separado. Mas este relacionamento que o Espírito Santo de Deus estava a restituir era um relacionamento onde somente Ele, através de Cristo, somente o Espírito Santo podia fazer um relacionamento que teria uma ligação de Onésimo com Deus, Onésimo com Filemão, mas algo especial. E aí nós entramos na passagem onde no versículo 9 Paulo, ele começa a relatar e dizer assim: eu prefiro fazer um apelo com base no amor. E aí ele diz assim: eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, eu prefiro me humilhar, eu prefiro pedir, mesmo eu sendo apóstolo, mas eu quero chegar em você e dizer: eu sei que você tem um dever, eu sei que a lei está a seu favor, mas eu suplico, eu prisioneiro, eu velho, eu alguém que não é nada, sou prisioneiro de Cristo, mas eu peço a você. E Paulo ensina que através da humilhação as coisas são alcançadas, através de você se prostrar as coisas são alcançadas. Aí Pedro, no livro de 1 Pedro diz assim, que nós humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele nos exaltará no tempo dEle, no tempo certo. Só que nós achamos: eu não vou me curvar, eu não vou me prostrar, porque eu não errei, não fui eu que errei, não fui eu que causei a situação. Mas Paulo, ele entendia que tudo começa quando você se humilha. E aí ele começa a trazer um entendimento na sua carta, e ele diz para ele: olha, você tem um homem chamado Onésimo, e ele é uma pessoa a qual eu tive um encontro neste lugar. E aí nós entendemos que a igreja precisa disso, eu, igreja, preciso disso, você, igreja, precisa disso, dentro de casa, dentro de nossas famílias, estabelecer e restaurar esse perdão, porque nós esquecemos disso e algumas vezes somos magoados e achamos que não devemos perdoar. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. E esquecemos do poder resgatador do Evangelho. Esquecemos do quanto Deus tem poder de mudar pessoas.
porque achamos que Deus não tem esse poder, porque às vezes nós ficamos anestesiados com o tempo. Mas quando olhamos alguém que achamos a nossa ótica física que não há condições, que não tem jeito, aí vem Paulo e ele mostra através do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, como isso pode ser feito. Olha, ele agora traz um exemplo de relacionamento entre a igreja e Deus, entre eu e você, entre nós neste lugar. Como é importante tudo isso, e lá fora fica lá fora. E aí nós entendemos que tudo começa através de elogios, porque nós sabemos só murmurar, sabemos falar, nada construtivo. Às vezes nós viemos fazer pergunta e essas perguntas vêm como crítica, mas nunca elogios. E aí Paulo ele começa a fazer elogios pela humildade, pela transformação, você que tem um coração, você que tem um amor. E aí Paulo começa a trazer sobre ele as qualidades de Filemão. Queria mexer com Filemão, porque sabia, queria lembrar Filemão quem era ele, porque Filemão ele era um servo de Deus, Filemão era alguém que estava na igreja, mas estava ciente também que tinha direitos. E aí nós, quando encontramos essa situação, nós vemos que nós só sabemos mesmo criticar, só murmurar em algumas vezes. Mas por que isso? Mas por que aquilo? E agora é uma época que mais está acontecendo isso. Mas vai abrir igreja desse jeito? Mas vai assim desse jeito? Porque nós esquecemos qual a importância de nós estarmos juntos. E eu lembro de uma situação onde a Aliette, minha esposa, foi para o dentista, e ela foi muito bem atendida no dentista, né? E aí eu conto até hoje essa história. Eu lembro que ela saiu do dentista e foi até o balcão e falou assim para a moça do balcão: olha, eu queria fazer um elogio à dentista, porque era um local onde tinha vários dentistas. E aí a pessoa falou assim: aqui no balcão nós não temos folha para fazer elogio, nós só temos folhas para fazer reclamação. Aí falou: não, mas eu quero fazer um elogio, porque eu fui bem atendido. Mas aqui nós temos só folha de reclamação. Aí deu uma folha branca para minha esposa de sulfite e falou: faça aqui o seu elogio, porque nós estamos acostumados só com isso, de só receber crítica, e quando chega um elogio, isso nos desarma, isso acaba com a gente, porque quando nós somos elogiados, nós nos sentimos bem, o nosso ego melhora. E Paulo entendia isso, e dentro de casa nós temos que entender isso, que nós igrejas, nós somos igreja na igreja, e somos igreja dentro de casa. Elogios vai quebrar o orgulho, elogios vai quebrar isso que está acabando com o nosso relacionamento. E Paulo começa a elogiar. E aí Filemão, quando ele começa a ler a carta de Paulo, ele começa a se aquebrantar a isso, porque é isso que o Espírito Santo te faz, é isso que o Espírito Santo faz na tua vida. Ele começa a transformar você, enxergar as qualidades de outras pessoas, enxergar o que outros têm, não só defeito, mas também qualidades. Então Paulo começa a levar as qualidades aonde Jesus fez, ou a mesma coisa que Jesus fez. Jesus andou com tanta gente que aos seus olhos e aos meus olhos não prestava. Jesus andou com um monte de gente que talvez para você não tinha jeito. Jesus andou com um cobrador de imposto que era ladrão. Jesus andou talvez com um assassino. Jesus andou com muita gente, mas Jesus, ele sabia enxergar qualidades além de defeitos. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos que, além disso, existe um evangelho transformador, o evangelho que muda a história, que faz com que nós vejamos a transformação de Deus. Ele pode mudar algo em nossas vidas. Aí no livro de Coríntios, versículo 3, 1 Coríntios 3, versículo 6, eu li Paulo relatando, dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pela que nem eu que planto, e alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E oro para que
planto, o que rego, oro, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, você pode fazer, você pode plantar, mas se você não tiver Cristo no meio de tudo que você vai fazer, nada vai gerar na tua vida. Você pode mover, eu fui lá e fiz, pronto, agora eu quero ver. Não é desse jeito, porque quando você coloca o seu coração e diz, faz Espírito Santo, faz Deus, Ele vai gerar aquilo que talvez até então nada pode ser gerado. A terra que não cresce nada, a terra seca vai começar a crescer, vai ser gerada, e você vai ver a transformação de Deus, como Onésimo foi transformado. E aí nós vemos Paulo escrever, tentando resolver alguns conflitos. E aí você olha no livro de Filemão, versículo 18, aonde Paulo ele relata assim que sobre se responsabiliza sobre todo tipo de dívida que tiver. Paulo diz assim: se ele te prejudicou em algo, ele deve alguma coisa, ponha na minha conta. Se você está vendo que ele te deve, se ele te prejudicou, se ele te roubou, ponha na minha conta, eu pago, eu pago. Ou seja, semelhança aonde muitas das vezes foi gerado maldição, depende de você, depende de mim. Eu não pago não, mas Paulo ensinou qual a importância de nós se colocar como bênção, como algo que pode mudar a história. Se ele te deve alguma coisa, se algo, ponha na minha conta. Se ele te prejudicou e ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta, porque eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Eu pagarei. É tão importante o poder da pacificação pelo amor de Cristo, porque é isso que ele faz, ele muda a história, ele transforma, mas tudo depende de mim e de você. Tudo depende, ser bênção onde muitas das vezes não pode ser, ver as coisas crescer mesmo quando nós achamos que não pode. E aí Paulo ele começa a trazer, a ideia, e ele começa a trazer na carta sobre o quanto Onésimo ele é importante, porque a salvação alcançou Onésimo, e agora ele é um homem de fé, ele é filho da fé. E aí nós vemos Onésimo, talvez naquele momento ele fala, meu Deus, como a minha vida mudou. E aí nós enxergamos Romanos 8, 28, diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aquele que ama a Deus. Então nós estamos vivendo um momento que talvez é um momento de você e eu ser lapidado, ser experimentado, para que eu e você entenda que nós somos mais do que o mundo diz. Nós somos a igreja que vai mudar a nossa casa, nós somos a igreja que vai mudar a nossa família. Ser igreja fora da igreja depende de mim, de você, aonde você está, porque ser igreja dentro da igreja é fácil, mas ser igreja dentro de uma prisão não é fácil. Ser igreja dentro de sua casa não é fácil, porque é aí onde nós começamos a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Agora nós enxergamos Paulo dizer, ele antes que era inútil, agora ele é útil. Aí nós enxergamos Jesus dizer assim, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres, em João 3, 38, 36. E aí nós enxergamos que agora Deus começa a trazer qualidades e utilidades sobre Onésimo, sobre a conversão dele. E aí Paulo diz, tenha cuidado dele, cuide dele, porque eu amo, e ele é meu filho da fé. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder transformador. Olha, ele vai chegar e ele mesmo vai levar a carta, e aí você vai ler ele mesmo. E aí eu pergunto, quando Filemão pega essa carta de Onésimo, e ele começa a ler, talvez na frente de Onésimo, e eu fico pensando, ele fala, agora eu tenho que praticar aquilo que eu escuto o pastor pregando todo domingo. Como que eu devo reagir?
E a questão é agora: quantos de nós temos um Onésimo dentro das nossas vidas? Quantos de nós temos um Onésimo que talvez nos feriu, nos machucou, e agora é hora de nós praticar isso? Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz, para que nós entendamos que nós somos aquele que foi chamado para que venha mudar vidas e mudar pessoas que muitas das vezes aos olhos do mundo não é nada. E Paulo diz que nós somos loucos quando vive aos olhos do mundo. O mundo te olha e diz: esse é louco, porque você acredita no sobrenatural de Deus, você acredita naquilo que Deus tem para você. Então eu quero nessa noite te pedir que você fique com essa palavra. Enquanto você está vendo nos noticiários, você está vendo em canais de televisão dizendo que nesse período de tempo é onde está tendo mais conflito familiar, mais feminicídio, mais situações dentro de casa. Nós como igreja, é o momento onde nós vamos entender que é o momento de nós ganharmos e restituirmos o relacionamento que Deus nos permitiu que nós tivéssemos dentro de casa, ou dentro de nossos familiares, ou dentro da igreja. Amém? Quero agradecer, Deus abençoe, e que você continue nessa fé onde você está, que todos sejam perseverantes, porque o Senhor ele tem muito mais a fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe, pastor querido. Glória a Deus. Palavra linda, palavra abençoada para os nossos corações no dia de hoje. Será que você recebeu algum elogio hoje? Como é bom, né? Receber elogios, né? Entretanto, a gente recebe mais crítica do que elogios, né? Então, não é nada fácil, mas uma palavra boa, né? Que vem pela manhã, é algo maravilhoso quando alguém faz um elogio para você. E certamente Deus ele vai estar falando fortemente mais ainda ao nosso coração, que você aprenda a elogiar as pessoas que estão perto de você, né? E isso é bom demais. Fala que o sangue de Jesus, né, ele nos cobre, né? E ele nos cobrindo, o sangue de Cristo, nos põe limpo de todo o pecado. E isso é maravilhoso, né? Uma boa notícia saber que esse sangue nos purifica, nos liberta de todo o pecado. Então, em vez de fazer críticas, em vez de murmurar, está na hora de nós elogiarmos. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pastor Josafá, que trouxe essa palavra